Amém? A Elia estava aqui, ela acabou de sair, mas ela participou do acampamento, ela vai ouvir de novo, feliz, do mesmo jeito, porque a palavra de Deus ela é renovadora, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, porque Ele começou a falar comigo, e de repente eu me vi travado num negócio aqui que você vai ter que entender comigo o rolê, combinado? Combinado, gente? Diminuiu o combinado, combinado, gente? Gente, eu preciso da sua ajuda, não é mistério para ninguém, quem serviu no Experience não está aguentando nem ficar de pé. Eu hoje até falei, será que se eu pregar sentado vai ser legal? Mas não vai dar certo. Já não é minha pegada. Se eu tivesse construído toda uma dinâmica que eu pregar sentado, vocês iam gostar. Mas eu pregar sentado vai parecer que o quê? Tá doente? Tá morrendo, não ia parecer? Que eu tô morrendo? Então eu vou ter que ficar de pé, andando de um lado para o outro. Então você vai ficar feliz aqui. E quando eu falar, dá um glória a Deus, você vai dar um glória a Deus bem alto. Vamos já testar? Dá um glória a Deus. É esse padrão aqui, nada menos que isso. Se você desanimar no meio do caminho, eu vou dar um berro aqui para vocês acordar. Abre aí comigo em Isaías 6. E esse texto, eu vou dar crédito primeiro ao Espírito Santo, como é ótimo, como é claro, mas isso aqui foi, um dia a gente estava no Jeep, e a Xênia foi pregar e leu esse texto, e de repente eu entrei numa grande crise ministerial por causa disso. E aí, depois, vocês viram que ela pregou aqui, vocês viram que ela pregou aqui em inglês, com aquela calma dela, com aquele jeitinho, de repente você abriu umas 3 crises ministeriais diferentes, 3 dilemas, e de repente você tem que marcar atendimento pastoral para resolver a sua vida? É sempre assim. Isso é para você participar do culto em inglês, porque toda vez que ela pregar, você vai sair sentindo que você não é crente, que você não entende a Bíblia, e com aquela doçura, com aquela meiguice, não faz não dá um berro. E foi esse texto, ela pregou um dia sobre isso. Isaías 6:1 vai dizer, no ano em que faleceu o rei, eu vou trocar aqui, porque a Bíblia está com um texto inelegível, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da glória de Deus. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E eu respondi, aqui estou eu, envia-me. Você pode dar um glória a Deus? Vocês estão treinados. Eu queria falar hoje com você que nós somos mensageiros. Para recordar que nas laterais do telão nós estamos vendo o tema do mês, que é o tema do bimestre, que é Commission, a grande comissão. E ao longo já das 2 primeiras semanas, nós tivemos 2 pregações diferentes falando sobre esse assunto. E hoje eu quero continuar falando sobre o nosso chamado, a nossa comissão. Lembrando da primeira pregação, comissão é essa convocação que Deus nos chamou para ser participante da obra dele. A obra de Deus começa nele e termina nele, mas nós hoje somos cooperadores e participantes da glória de Deus, amém? E da missão de Deus. E uma das formas de nós sermos participantes da missão de Deus é como mensageiros. E hoje nós vamos entender a nossa posição no reino de Deus como mensageiros. Só que, para falar de mensageiro, então nós vamos dividir essa pregação hoje em 3 partes. Então você precisa ir comigo para a gente entender as 3 partes da pregação. Porque primeiro eu preciso falar do autor da mensagem, depois eu preciso falar do mensageiro, que é quem leva a mensagem, e o terceiro eu tenho que falar da mensagem. Se não tiver os 3 participando, não tem uma conclusão da missão. Por quê? Pensa comigo, se não tem o autor da mensagem, não tem para que existe um mensageiro e não tem nada para ser falado. Concorda comigo? Mas se tiver alguém querendo falar e alguém precisando ouvir, mas não tiver quem leve, também a mensagem não chega ao destino. Agora, se tiver o autor da mensagem
Se tiver um mensageiro, mas se por carga d'água o autor da mensagem não falar nada, o mensageiro vai fazer o quê? Então os três têm que existir, têm que coexistir juntos, para que haja um cumprimento satisfatório da missão. Então hoje na nossa comissão nós temos que entender a nossa posição de mensageiro, mas nós temos também entender um pouco mais do autor e entender um pouco mais da mensagem a ser falada. Concorda comigo? Começando do autor da mensagem, o texto vai dizer dos versículos 1 ao 4, vamos ler só o primeiro dele, vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas de suas vestes enchiam o templo, acima deles tinham serafins, cada um tinha 6 asas, e por fim proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da glória de Deus. O texto começa dizendo, já de forma muito clara, como é o autor da mensagem. O texto, e nós vamos entender daqui a pouco uma palavra-chave, mas o texto começa dizendo que no ano que um rei morreu, ao mesmo tempo estava um carinha do outro lado, chamado Isaías, então o rei morre lá, Deus está lá no alto, e aqui nesse cantinho tem um homem chamado Isaías, e que nesse ano ele teve uma visão, e a primeira coisa que ele viu foi o autor da mensagem. Por que nós vamos começar pelo autor? Porque talvez você até se considere mensageiro e se considere carregando uma mensagem, mas talvez você ainda não teve uma revelação de quem é o autor da mensagem. E não adianta você querer carregar uma mensagem de quem você não conhece. Antes de nós queremos falar algo, e antes de nós queremos ir a algum lugar, precisamos primeiramente conhecer aquele que está nos mandando ir. E por que isso é sobrenatural? Porque na nossa atualidade, nesse mundo caótico, de um monte de coisa doida que está acontecendo, que a gente até duvida, aí quando você duvida, eu vi um meme hoje, eu achava, gente, eu vou ler que eu ri demais do meme, e é o meme que define o nosso ano, nossa década, o nosso momento de vida, e que você vai entender da mensagem, e eu não vou achar mais, era aqui, eu esperava o pior, mas isso é bem pior do que eu esperava. É verdade ou é mentira? Eu já não falo que não tem como piorar, porque eu tenho medo do amanhã. Eu comecei a viver uma vida, eu não tenho que temer. Eu estou temendo. Eu estou temendo. Eu não vou dar ibope para o raio do bebê reborn, mas eu já fico pensando, eu não vou dar ibope. Já vi gente demais falando do assunto, não vou dar, mas eu só fico pensando numa coisa, se isso ainda não é o pior, se Jesus não voltou, é sinal que vai piorar? Pensa nisso. Se com esse anúncio não foi a volta de Jesus, quer dizer que ainda amanhã pode ser pior. Pode ter gente mais doida. Cuidar de bebê, boneco, ainda não é algo ameaçador. A Bíblia vai dizer que isso é o início das dores. Eu quero ver o fim das dores. E onde eu quero que você chegue com isso? Se você observar, a gente tem vivido uma proliferação de uma pregação de algum tipo de evangelho. Tem sido pregado, de uma forma ou de outra, tem sido falado mais sobre Deus. Você concorda comigo? Hoje eu vi um vídeo da menina que eu não imaginava que era crente, não tem que imaginar a vida dela, o problema é dela, eu mal cuido da minha vida. Mas era basicamente ela chamando uma amiga para passar com ela um dia que eu não viveria com certeza, acordando 5 da manhã correndo plena, já não era eu. Só que ela falou que ela começa pela manhã com um devocional. Já não vou julgar que ela está fazendo devocional 5 da manhã enquanto eu estou roncando 5 da manhã. Está muito melhor que eu. Só que foi engraçado que ela falou o quê? Você vai fazer comigo, você é ateia? Sou. Ela só não esperava. Mas o que eu quero te mostrar com isso? Está proliferado, hoje já não é um assunto tabu falar de Deus. Eu vi outro vídeo hoje, engraçado também, que era para, na escola, a professora tinha que fazer a chamada, você tinha que falar 3 coisas que ficam muito bem juntas, ninguém falou batata, queijo, batata, cheddar e bacon, travesseiro, colchão e coberta. E teve um amigo que jogou Pai, Filho e Espírito Santo. A menina mó crente jogou. Na minha época, se eu falasse isso, eu era apedrejado. Alguém viveu essa época da conversão que, gente, eu converti há 17 anos atrás. 17 anos atrás, ser crente era feio. A outra falou, combinação, oração, jejum e palavra. Se eu soltasse um negócio, eu estava morto. Então, hoje já não tem, graças a Deus, esse desafio. Não tem mais essa barreira. Está sendo falado muito bem. Tem muita gente falando de Deus. Sabedoria milenar para cá, conhecimento do Salomão para lá.
revelação profunda de Provérbios daqui, 7 maravilhas de Jesus no Mar Morto, virando da esquerda para a direita, com um barco que naufragou e subiu e ressuscitou. Amém. Você concorda comigo que está tendo proliferação? Mas sabe onde me preocupo? O conhecimento real do autor da mensagem. Eu até estou falando da mensagem, mas será que eu estou sabendo de quem que eu estou representando? Sabe por quê? Porque aqui vai descrever quem Deus é, e o texto vai dizer que Ele é santo. Você concorda comigo? Eu sempre ensino isso e vou ensinar de novo. Quando você for ler um texto, imagina por que o autor escolheu cada palavra. Ou melhor, imagina porque o Espírito Santo escolheu cada palavra. Se quer descrever a grandeza de Deus, porque o texto está falando, ele viu Deus num alto trono. Então está falando, ele é rei, num lugar muito majestoso, com uma veste imensa, demonstrando uma grande, sim, realeza. E os anjos proclamavam, alternativa A, proclamar, ele é poderoso. Alternativa B, ele é rei de tudo. Alternativa C, ele é amoroso. Mas os anjos proclamam que ele é santo. Esse mesmo texto vai ser corroborado lá em Apocalipse, com a mesma visão. E Deus vai se apresentar lá em Êxodo, que ele vai, em Levítico, quando ele tira o povo, Levítico vai ser o livro que vai construir as leis, e ele fala, eu estou tirando vocês do Egito porque eu sou santo. Então Deus se apresenta para eles dizendo que ele é o quê? Santo. Então, o que eu quero que você entenda isso? Conhecer o autor é conhecer a identidade dele. E a partir do momento que eu sou enviado pelo autor, a partir daquele momento eu tenho que ter a mesma característica dele, porque eu represento ele. Concorda comigo? A partir desse momento eu tenho que ser igual a ele. Então conhecer o autor não é só falar chegado, é a partir daquele momento falar eu quero ser santo como o Senhor é santo. Por isso que conhecer a Deus é eu começar a olhar para ele e falar, Deus, eu vou ser a sua imagem aqui na terra. Porque foi essa a criação original lá em Gênesis. Combinado? E vai ter vários textos que eu anotei aqui, que a gente não vai dar tempo de ler, mas a Bíblia vai dizer, por exemplo, em Salmos 99, 9, exaltai o Senhor nosso Deus, e no fim vai dizer, porque o Senhor nosso Deus é santo. Êxodo 15, 11 vai dizer, quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses, glorificado em santidade. 1 João 5 vai dizer, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é referenciado diversas vezes como o santo. E não é de se espantar que quando ele vai construir o tabernáculo, que é o primeiro protótipo do templo, que vai ser uma alusão ao nosso processo de caminhada com Cristo, o Senhor, a arca, o local do relacionamento está no lugar chamado de Santo dos Santos. Ou o Santíssimo Lugar. Ou seja, aonde Deus está, que homem nenhum poderia entrar, mas que Jesus rasga o véu, para que hoje nós pudéssemos ter relacionamento, é um relacionamento de santidade. Combinado? Gente, cadê o glória a Deus? Você não sai daqui amuado, não. Segundo, quando a gente continua a ler, a partir do versículo 5, vai dizer assim, Isaías 6. Eu amo... Então eu gritei, ai de mim, estou perdido. Em outras palavras, morri, lascou, já era, deu ruim, não tem como, morri. Sabe quando você vê assim, fala, ele é santo e eu sou impuro? O texto vai continuar dizendo que ele fala, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros. Então ele está dizendo o quê? Reconheci quem Deus é e agora deu ruim porque eu não sou igual a Deus, não sou santo igual Deus é. E ele vai ter uma missão de proclamar, de falar, e qual que é o problema dele? Que a boca dele é impura. O que eu quero que você entenda com isso, mensageiro? Já entendi quem Deus é e agora começo a entender quem eu sou. Você realmente é impuro como eu. Você era? Sim. Você nasceu impuro, nasceu condenado, nasceu culpa de Adão que a gente colhe, mas a gente se torna culpado junto, que a gente comete os mesmos erros. Mas sabe o que é a boa notícia, mensageiro? Porque tem solução para todo problema. Tem solução. E foi simples a solução. Só que o que eu quero que você entenda primeiro? A oposição de Isaías, sem ele ainda saber qual que era, o que Deus falaria, porque até agora Deus não falou, eu quero mandar alguém. Isaías só viu a glória de Deus e falou, eu reconheço em mim que eu tenho problema, que eu tenho pecado.
E aquele pecado ia diretamente em confronto ou contra a missão dele. E quantos de vocês já repararam que Deus quer nos usar em áreas específicas, mas tudo coopera contra? Você já reparou isso? Deus quer te usar em casamento, mas você não consegue ter um casamento saudável. Deus quer te usar para cuidar de mulher, mas você é toda doida. Deus quer te usar para cuidar de homem, mas você é todo perturbado, todo endemoniado. Deus quer te usar com jovens com problema de pornografia, mas você não larga o demônio do celular. Deus quer te usar como um ministério profético, orando por cura e libertação, mas você está morrendo de medo de falar. Deus quer te usar como pregador, mas você tem medo. Deus quer te usar como professor, mas você fica falando que você é burro. Alguém já passou por isso ou sou só eu? Que dessas crises aqui, 99% eu me descrevi assim, naturalmente. O medo de Isaías falou, primeiro, eu vou morrer. E segundo, eu não posso fazer isso. E nós, mensageiros, temos um ato instintivo de falar, Deus, você não pode me usar porque eu não estou pronto para isso. Não vai dar certo. E às vezes a gente cai no golpe, ou o termo técnico, a minha esposa, terapeuta maravilhosa, hoje ela traz termos técnicos para descrever a minha loucura. O processo de autossabotagem, acho esse nome lindo, gente, porque autossabotagem encaixa em tudo. Em tudo. E quando não tiver uma explicação por que você está doente, a autossabotagem está ali para te encaixar. Tô brincando, que senão sai. Pastor de igreja diz que eu estou vendo autossabotagem. Tô brincando. Mas eu quero que você perceba que, por acaso, muitas vezes a gente vive esse ciclo mesmo. De que você vai ter, que você sempre está esperando uma condição melhor para executar o que Deus te chamou. Você tem que exigir uma condição: santidade. Ok? Porque antes de Deus falar para ele onde que ele tem que ir, ele fala, eu sou impuro, e o anjo vem trazendo brasa viva do altar para tocar os lábios, sei lá, você está purificado, e os seus pecados foram perdoados e a culpa foi rasgada. Ou seja, não tem condenação e não tem sujeira. Então você já está limpo e ninguém pode te dizer que você ainda é culpado, porque eu rasguei a culpa. Está vendo a obra de Deus? Purificação e perdão. Porque se o inimigo falar, você ainda é culpado pela língua impura, você fala, eu fui purificado e livre de toda condenação. Então esse critério tem que ser já, santidade já. Não é ministério que santifica, porque tem uma onda demoníaca que diz por aí que servir vai te ajudar a firmar. Eu queria entender. É igual falar, você é viciado em cocaína, mas vamos fazer o seguinte, não vicia em cocaína, eu te dou chocolate para comer igual um cavalo doido, e aí você não usa droga. Resolveu o problema ou só troquei o vício? Então por que que a purificação está no trabalho? Alguém me explica? É igual falar, você que traz sua mulher, só ficar mais tempo com ela. O problema está no caráter, não está na companhia. O problema está no mau comportamento, no mau caráter, não está no o excesso, a falta. Porque se fosse assim, todo homem que passa 10 dias fora com a mulher trairia. Seria consenso mundial. E por que tem tantos homens que ficam tanto tempo fora e não traem? Não que eu ache isso a melhor estratégia, acho uma estratégia arriscadíssima. Mas não confunde as coisas, não. Não acho que é trabalho que santifica. O que santificou, Isaías, foi a brasa viva. É a obra de Deus em nós nos santificando. É o fogo purificador de Deus que retira toda impureza e tira a culpa. Mas também para de ir para o outro extremo, dar o golpe, de que você está enrolando para servir a Deus, que você só é cara de pau mesmo. Eu, em 2018, eu falei a frase mais idiota da minha vida. Não, a mais idiota foi que eu perguntei para a Priscila o que ela faria se eu traísse ela. A mais idiota. Gente, eu não vou trair ela. Nem penso nisso. Mas eu queria saber com o que eu estou lidando. Fiquei com medo do que eu estou lidando. Mas a partir de agora eu sei que o território é perigoso. Mas agora durmo com o olho aberto e fechado. Gente, eu já falei, ela assiste série dos povos doidos e fala, olha, ele só era ter feito isso. Me acendeu um monte de alerta. Se analisa a série e fala do erro do crime do outro, ela já planejou o crime perfeito e vai que ela experimenta em mim. Gente, eu falo para todo mundo, por trás de um pastor tem um homem de Deus, por trás do homem de Deus tem um homem, e por trás desse homem tem um homem carnal. Eu não quero ultrapassar todos os limites, chegar lá no homem carnal. Ressuscitei lá da velha natureza, busquei lá do lago, falei, volta. Não quero. Mas a segunda frase, mais idiota, foi, Deus, nunca mais vou te servir. Frases idiota. Alguém já falou essa frase idiota? Gente, confessa, não deixa só eu parecer que eu fui o doido. Já falei, nunca mais sirvo na igreja.
ainda completei a frase falando, ser humano é tudo igual, tudo ruim. Alguém já pensou isso? Tudo já foi traído, já foi magoado, já foi machucado. E você que não está contando, é que você não nem tem coragem de falar que você está no mesmo problema. Mas e o que acontece? Um belo dia, deitei e falei, cansei dessa palhaçada. Cansei, gente, sabe? Assim, eu sou muito dramático, mas tem hora que eu canso do meu drama. Sabe aquela novela chata? Sabe o que é a série que você não aguenta mais? Há muito tempo atrás, gente, eu assisti uma série. Eu vou confessar meu pecado, vocês rirem da minha cara. Eu assisti Arrow, do Arqueiro Verde. Eu me estressei com ele. Eu não aguentava mais ele falar que os demônios interior dele não impediam ele de ser uma melhor pessoa. Eu falei, então morre, explode. E quando ele conheceu aquela mulher dele, que ele dos dois não parava naquele vai e volta, eu perdi a paciência. Eu sou dramático, mas tem hora que eu canso do drama. Alguém é assim, é muito dramático, mas do nada vira uma chave e tem aversão a drama? Eu. Bem-vindo ao clube dos melancólicos. Tamo junto nessa. Só que sabe o que foi mais legal? No dia que eu falei com Deus, vou servir, sabe o que aconteceu? Tomei uma chave de cadeira e nunca mais, e não pude servir. Gente, eu chorava. Aí voltei pro drama. Foi um pequeno episódio, sem drama, voltei pro drama. Eu lembro até hoje, quem foi do Campo Grande tinha um degrau, que até hoje eu não entendi porque que existia aqui. Sim, não era reto, tinha um degrau. E eu ajoelhava e falava, Deus, eu falei que eu quero te servir no louvor, e aquele líder carrasco me xingou e ninguém deixou eu entrar no louvor. Gente, eu lembro até hoje, nunca vou esquecer, a Priscila, todo culto, orava por mim nas costas. Ela nunca me contou a oração, mas eu julgo que era, Deus, que me enxato, ajuda ele. Cara, quando você se disponibilizar a Deus, não é ainda a hora do envio, talvez, é a hora da purificação. Mas sai da posição de que você nunca mais pode ser tocado por Deus. Deixa Ele te tocar. Porque o anjo vem em resposta ao reconhecimento de Isaías. Então reconhece quem você é e deixa que Deus faça o que Ele quiser fazer. Porque ainda assim, você reconhecendo que você é ruim, Ele te purificar, te transformar, te santificar, e ainda quiser te usar, Ele está sabendo o que está fazendo. Ele sabe. É desculpa para você ser ruim pro resto da vida? Não. Mas a partir daquele momento, você está reconhecendo quem você é e está sendo santificado diariamente. Posso ouvir um glória a Deus, que é mais simples que parece? Porque não é, a palavra não é, gente, não tem um texto milagroso, revelador da revelação revelada. É fato, é simples. A gente que gosta de fazer novela no que não tem novela. A gente que gosta de complicar o que é simples. Sou pecador. O anjo, opa, pera aí, jogou a brasa na boca, queimou e falou, está resolvido. Então, a partir de hoje, você pode sair daqui procurando um processo de transformação, de santificação, e de, se for hora de servir, servir. Diminuiu o amém para uns 2. Obrigado pelos 2 que vão servir a partir de hoje, amor. Não vai ter gente candidatando. Continuamos igual. E por fim, vem o que eu não li. Porque aí agora é a hora delicada. Deixa eu até tomar água para a delicadeza. Restou falar da mensagem. Já entendi que Deus vai falar a quem enviarei. Deus é alto, está no alto sublime trono, com as vestes lá esplendorosas, os anjos gritando, cantando, clamando que Ele é santo. Entendi que eu era impuro e o Senhor me purificou e fui santificado e perdoado e fui rasgada toda a dívida. E aí Ele fala quem eu vou enviar e eu respondo falando, estou aqui. Pode me enviar. Até aqui todo mundo caminhou junto comigo na história? Faltou eu falar da mensagem que essa eu não li de propósito. Porque a mensagem, lindo do meu coração, nem sempre vai ser para você só dizer coisa boa. Porque, sendo muito honesto, a gente está gerando um filho mimado. Sabe esses mimados que não pode ouvir um não? Ai, gente, hoje criança é uma bênção, né? Criança é a herança do Senhor, né? A Bíblia fala que a gente tem que cuidar delas assim, e ai de quem fizer mal a elas, né? Que era melhor amarrar uma corda no pescoço e pular com a pedra no mar para morrer afogado. Mas hoje meu afilhado foi fazer uma pirraça com a mãe. Eu falei, ainda bem que ela é mais sábia que eu. Tem que ter sabedoria. Porque uma coisa que a gente aprende é, você é um adulto, se porte como um adulto. Não desça para o nível da criança, mas tem hora que a criança interior quer ressuscitar. E vem quase a possessão demoníaca. E eu olhei para a Dani e falei, cara, aprendi. Cada vez eu aprendo. Eu falei, madura, sábia, se controlou. Colocou a criança no limite. Não cedeu pro show da Xuxa que ele arranjou de fazer. Falou, não e não. Não cedeu, mas foi calma. E deu 2 minutos. Sabe o que o menino fez?
Fui lá abraçar ela e falar, mãe, te amo. O olho tá aqui, ó. Aí você ainda tem que abraçar e falar, te amo. É a gente com Deus, mesma coisa, mesma ladainha, a gente faz a mesma graça. E no final, Deus, te amo. E Ele está abraçando a gente com amor. Só que qual que é o problema? Nós estamos gerando filhos na fé mimados, que só aprenderam metade da mensagem. Entenda, o mesmo pai que disciplina é o mesmo pai que ama, porque disciplina é um ato de amor, caso contrário é um ato do quê? De irresponsabilidade. Se eu não ensino a criança o limite, eu estou ensinando a criança a ser desprotegida, porque limite é proteção. Se eu não falo para uma criança que ela não pode dar um passo à frente, porque eu não quero ser um pai rude, a criança machuca. Então, todo limite é um ato de proteção. E toda ira é ato de amor. A ideia de que a ira não é ato de amor, vem do diabo que quer desconstruir. Porque a Bíblia vai inclusive dizer que Deus disciplina quem ama. Porque quem você não ama, você não move um dedo. Porque o contrário do amor é indiferença. Então a sua resposta a quem você não ama, você é indiferente, não faz nada. Então o amor que está em nós, e amor não é só com quem tem afinidade. Porque Deus já colocou em nós o amor dele, que você se pega fazendo coisas por alguém que você nem conhece. Porque o amor é sacrificial, você concorda comigo? O amor é assim. Só que você tem que entender que a mensagem, talvez você vai ser levantado para anunciar a mensagem de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas pode ser que Deus te levante para te mandar como Jonas e falar para o povo que chegou o tempo da ira de Deus. E aí? Você vai? Porque até esse momento, Isaías não sabia a mensagem. Ele falou, pode me usar. Mas a partir dali, Deus contou qual era a mensagem. E o livro de Isaías é maravilhoso, porque Isaías, o livro dele vai ser considerado o livro messiânico. Ou seja, quer dizer que é o maior livro do Antigo Testamento, que tem mais referências à vinda de Jesus. Então você imagina que missão maravilhosa? O cara constantemente vai dizer profecias que anunciava que viria Cristo. Mas, às vezes, essa profecia não era assim, gente, fica calmo, que daqui a pouco vai vir a paz. Às vezes era, gente, fica atento, que vai vir o juízo. Olha a mensagem. Versículo 9. Ele, no caso Deus, disse, vá e diga a esse povo, escutem com atenção, mas nunca entendam. Observem bem, mas jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? Ao choque de Isaías. Espera aí, você está me falando um negócio aqui que é pesado. Ele falou, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e toda a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, estes também serão destruídos. Mas, como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. O que ele está dizendo? Vai acontecer um tempo de frieza, de caos, de confusão, e vai todo mundo ser espalhado, mas a semente estar lançada. E essa semente, que vai ser chamada de rebento, de tronco, de galho, de árvore, de que seja o nome que quiser dar, ele está dizendo, vai chegar a hora que essa semente, que já vem desde a criação do mundo, e se chama Jesus, essa semente vai germinar. Então, até quando a mensagem parecer mais caótica ou mais dolorosa do mundo, vai sempre ter um desfecho, o anúncio de Jesus. E o mais importante da mensagem que eu quero que você entenda é, nós estamos aqui para anunciar Jesus e nada mais. Você não está aqui para anunciar nada além disso. O seu trabalho é só um. Quando você for evangelizar, você vai falar única e exclusivamente de quem Jesus é. Ele é a nossa esperança. A Bíblia vai dizer alguns textos interessantes. Romanos 1,16, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus. E você hoje já entendeu quem Deus é, já entendeu quem você é, e a mensagem é muito simples, é a mensagem de salvação. Mas se o Espírito te levar a falar dela, e talvez ela seja uma mensagem dura, você vai ter coragem de falar ou você vai se calar? Porque eu estou um pouco preocupado, e gente, atenção, tá? Eu não sou o disseminador do discurso do ódio, do terrorismo, do seja lá o que quiser dar o nome, porque hoje em dia tudo que você faz tem um nome para isso. Mas eu também não posso ser negligente. O mesmo Deus que pode te levar a levar a palavra de consolo, pode ser o mesmo Deus que te leva a falar a palavra de confronto. E eu estou sinceramente preocupado com aqueles que vão falar do confronto, se eles vão ter coragem de falar. Será que vai ser você que Deus vai te levantar para falar? Será que é você que Deus vai te levar para trazer confronto? Sabe por quê? Gente, é muito complicado isso que eu vou dizer. Eu sou muito firme, sabe? Vocês veem, doido assim, né? Mas eu tenho até um certo receio, às vezes, de confrontar, mais do que o povo parece. Porque eu tive que lidar nesses últimos anos, o pastor João me ajudou muito, eu tinha muito medo da crítica contrária. Sabe aquele desejo de ser aprovado, ser aceito, essa palhaçada inteira que a gente faz? Fui eu. E eu tenho um certo receio. Não é uma coisa muito natural para mim. Não é para mim muito natural. E eu vou sempre achar, eu defendo muito, estava até conversando lá na ilha com os meninos no carro, que uma das coisas que eu mais vejo de desafio em discurso, por exemplo, político, não é os ideais, é a comunicação dos ideais. Não sei se é porque eu estudei comunicação, não sei se é porque é uma área que eu sempre estudei, eu sempre gostei, mas eu interpreto que muitos problemas estão na oratória, na forma com que se fala. Não é nem o que eu falo, mas é como eu falo. Eu defendo isso em muitas áreas da vida. Não sei se porque também foi muito meu defeito. A gente teve muito problema que eu não sabia falar, então eu cacei muita briga inútil. Então hoje eu tenho um olhar especial, sabe, com a oratória. Como que eu falo as coisas? Tipo, eu posso falar a mesma coisa de duas formas diferentes. Eu posso te dizer, eu posso discordar de você e ser convicto dos meus ideais e falar tudo de várias formas. Mas eu também agora tenho uma outra preocupação, que o ser humano, ele tem uma dificuldade de ser equilibrado, o que a Bíblia vai chamar da temperança. A gente tem um desafio. Cara, calma, se Deus está te ensinando a falar, mas se ainda permanecer o discurso de confronto, se o discurso de confronto ainda tiver que ser dito, você vai dizer ou não? Se você não é natural para você ser firme, mas Deus te mandar no meio de um lugar e falar coisa firme, você vai falar. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque uma coisa que eu admiro é ouvir testemunho de conversão, que é mais comum que a gente imagina, da galera dos pentecostal que chega e fala na cara. Tem fruto. Não estou tirando da minha cabeça. A gente está tão ligado, a gente construiu uma ideia de evangelismo, de eu ganho para mim, e gente, eu aprendo isso, ensino isso, eu ganho para mim, mas fica tão para mim ganhado, que eu não tenho coragem de dar o próximo passo, de falar, ô filho do cão, para com isso. E aí sabe o que me assusta? A gente não tem coragem, Aí vem um irmão pentecostal lá, com as irmãs, sabe, das revelação, e solta uma rajada, a pessoa converte. E aí a minha dúvida é, Deus não quis me usar, ou eu não deixei Ele me usar? Porque pode ser que Deus falou, não é você, é o outro. Pode ser, não pode? Deus não é majestoso no trabalho dele? Ele pode querer usar alguém de fora, alguém nada a ver, pode mandar um pregador vir lá do interior, do não sei da onde, para vir falar aqui e de repente isso é a mudança da sua vida. Mas pode ser que Deus quer usar você, e você está terceirizando. Aí nós vamos defender de quantos, por exemplo, profetas Saulo que vem aqui e tem que trazer essa revelação. Nós vamos depender até quando? Será que Deus não pode te usar do lado de um culto? Gente, eu lembro de um dia, uma irmã que nem está aqui na igreja mais, foi no dia que a gente virou de Juventude para Relevantes. Não vou esquecer desse dia. O pastor João estava arrasado naquele dia. Eu não vi, estava, Marta, atento nas coisas que era para não estar atento. E fui viver minha vida normal. A irmã chegou, assim, humildezinha, foi lá na frente e falou, pastor, eu só queria te falar
que o Senhor é uma bênção na minha vida, obrigado por o Senhor não desistir de mim. Gente, se Deus quisesse falar com você assim, sai do seu canto lá e vem falar você vai ter coragem? Não estou dizendo para virar bagunça que vai na carne endemoniada também e está dizendo que é Deus. Deus é coerente, justo e organizado. Mas eu quero encontrar uma igreja ativa o bastante para dar liberdade ao Espírito Santo, porque tem uma mensagem para ser dita. Você vai dizer a mensagem? Se não disser, o outro vai morrer. Romanos vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue, e como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como vai ter alguém que ouve se não tem antes alguém que pregue? Vamos só, ao invés de só orar por Portugal em todo culto, vamos fazer o que a gente está orando? Vamos ter coragem mesmo de fazer? Vamos ter coragem, se eu oro pelas escolas, vou lá na escola fazer alguma coisa? Porque senão a gente está fadado ao fracasso da igreja. Porque nós como igreja não fizemos o que devia ter sido feito. E aí depois fica fazendo um monte de postagem ridícula, combatendo que você não se posicionou na hora com ações. Para, em nome de Jesus, de ficar postando para poder publicar o seu credo religioso, e vai fazer alguma coisa da sua vida? Pode postar também, que às vezes alguém converte, tá? Depois o pastor diz que é proibido postar. Gente, hoje em dia é muito difícil pregar, porque tudo eu penso, e vira escândalo. Tudo eu penso, vai tirar, vai cortar, e vai me acusar. Mas eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, que nós vamos orar para que Deus nos use, se essa a gente já sabe que é a vontade dele. Agora, se essa é a sua vontade, cabe a você corresponder, amém? Obrigado, William, pelo seu único amém da igreja. Começou no Glória a Deus Avivado e deu um amém. Gente, eu ia fazer uma piada, deixa eu falar. Eu quero saber se você está disposto a viver realmente esse ID. Nós, no início do ano, fizemos o nosso Legacy Vision Night, e a gente foi muito ambicioso, e eu continuo na minha ambição. No que eu digo ambição, no sonho, e o meu maior sonho continua sendo ter este templo inteiro de jovens, e o meu sonho ainda é ter 10 GCs, eu vou realizar esse sonho, em nome de Jesus, mas gente, eu quero te falar, Deus quer usar você, Deus quer te usar. Vamos fazer desses meses o mês da loucura. E eu não estou dizendo que vai ser hoje, que vai ser agora, mas dá o primeiro passo. Não dá, gente. É desesperador para um pastor entrar em um culto, todo culto, e ver de 150, mal 15 que faz alguma coisa, outros 135, só está indo no self-service, está indo só ali no Oriente pegar a bandeja e comer do banquete de Deus e ir embora. Eu não consigo. Não dá. Você pode servir no seu pedacinho, mas Deus quer te usar nesse pedacinho. O corpo de Deus é grande. Você crê nisso? Então vamos orar para que... Você ora se for realmente seu desejo. E se você também tiver barreiras, faz igual Isaías. Deus, ai de mim, estou perdido. Eu sou impuro. Vamos orar falando, Deus, pode me usar, mas também expõe para Ele a sua fraqueza. Expõe para Deus qual que é a sua limitação. Comece a orar do seu lugar falando, Deus, eu quero que o Senhor me envie, eu quero cumprir, mas o Senhor pode me ver e ver minhas limitações, mas me ajuda a vencer cada uma das minhas limitações, cada um dos meus desafios, me ajuda, Jesus. Tem uma missão a ser cumprida, tem um chamado, o Senhor está conclamando do céu, a quem enviarei, quem há de ir por mim. Eu quero responder dizendo, eis-me aqui, pode me enviar. Senhor, eu quero corresponder ao seu chamado, eu quero corresponder ao seu ID, eu quero corresponder à comissão e viver esse evangelho e falar desse evangelho. Senhor, eu não quero mais só falar que eu te amo, eu quero viver esse amor, e eu não quero mais ter egoísmo, eu não quero guardar para mim,
Eu não quero guardar para mim, eu quero viver esse poder de Deus que me leva aí. Eu quero viver com ousadia no Espírito, direção do Espírito. Eu não quero andar na carne, eu não quero fazer coisas impensadas ou imprudentes, mas eu quero ter a ousadia do Espírito de Deus para falar o que tiver que ser falado, para anunciar o que tiver que ser anunciado, para trazer a palavra de correção, se for para ser, ou trazer a palavra de consolo, ou palavra de juízo, ou palavra de salvação, ou palavra de conforto, ou palavra de ousadia, ou palavra de impulso, seja o conteúdo que for da mensagem, eu quero falar da mensagem, porque todas elas apontam para Jesus. O verdadeiro evangelho aponta para Jesus, e apontando para Jesus tem salvação, apontando para Jesus tem transformação, apontando para Jesus tem mudança de vida. Por isso nos usa nessa noite, Jesus. Senhor, nos usa em nome de Jesus para cumprir o seu ID. És inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Com seus olhos fechados, eu queria te convidar a colocar suas mãos sobre o seu coração. E eu quero te convidar a repetir comigo essa oração dizendo assim: Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus, essa noite é noite de decisão. E eu decido entregar a minha vida para o Senhor. E eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e me dê a vida eterna, em nome de Jesus. E eu quero conhecer aqui nessa noite, se nós temos alguém que estava longe dos caminhos do Senhor, ou que nunca caminhou com Jesus, mas que hoje decidiu no seu coração que quer entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus. Se tiver alguém aqui nessa noite sim, levanta sua mão bem alto que eu quero orar por você. Se tiver alguém aqui, não vá embora sem levantar sua mão, porque eu preciso orar por você. E se tiver alguém que levantou a sua mão perto de você, eu quero te fazer um pedido. Você vai do lado dessa pessoa e vai convidá-la gentilmente para vir aqui na frente para eu orar por vocês. Então, se você tem alguém perto de você, vem com ela. Nós em igreja, nós caminhamos juntos como um corpo de Cristo, não é sozinho. Essa é a noite mais importante de todas da vida de vocês. Vocês podem olhar pra mim? Sabe por que a gente faz umas loucuras dessa? É porque isso é só pra corajoso. Isso não é pra... Isso é pra quem tem fé e pra quem já quer fazer uma coisa diferente. Então você já sai daqui fazendo a primeira coisa diferente da sua vida, caminhando com Cristo. Não é pra exposição, não é pra vergonha, é pra te dar ânimo. E pra gente celebrar junto com vocês, que vocês não estão sozinhos. Se vocês estiveram sozinhos até a entrada daquela porta, vocês saem daqui com uma família. E nós, aqui na nossa família, nós temos umas festas muito diferentes. Essa igreja é muito barulhenta. Vocês viram, eu sou doido. Então, o povo segue, sabe? Assim, eles jogam na minha cara. Ah, o fruto não cai longe da árvore. Eu fico preocupado. Mas nós vamos comemorar junto com vocês. E a gente está preparando uma festa. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contar até 3. E quando eu contar até 3... nós vamos fazer aqui uma barulheira, uma loucura, um negócio aqui. Não sei o que vai sair, não, mas a gente está preparando uma festa. Vocês vão junto comigo nessa? A igreja está junto comigo nessa festa que a gente está preparando? Cadê a igreja que gritou glória a Deus no início?
Cadê a banda comigo que morreu? Volta, banda, em nome de Cristo. Morre. Na hora mais feliz, eles morrem comigo. Quem está feliz nesse lugar para celebrar com esses irmãos? E vamos contar até 3, então, junto comigo? Cadê a galera que vai contar comigo? Cadê os jovens? Dá para ser mais alto? Cadê os jovens? Vamos lá contar, então. Cadê essa banda mais animada? Cadê esse baterista? Quebra essa bateria toda. 2. Cadê o povo mais agitado? Cadê a festa? Cadê essa festa? Cadê a galera que quando eu falar 3, essa igreja vai explodir? 1, 2, 3. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Está feliz nesse lugar, igreja? Glória a Deus! Ainda bem que eu vim. Lembrando que eu sempre gosto de dizer, nosso culto acaba aqui e continua lá no Lagoinha Coffee. Agora é somente de ter comunhão e de ser generoso, tá, irmão? Você tá vendo alguém que não está comprando, que não tem dinheiro? Você vai lá, você é generoso. Posso ouvir um amém? Então esses que deram amém, você cola nele. Você entendeu a tática. Vamos orar acabando esse culto? Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado pela sua palavra que é viva, eficaz, transformadora, é sobrenatural. Obrigado porque o Senhor fala conosco. E o nosso desejo é te servir. Então que o Senhor continue nos movendo, nos levando a isso. E nós oramos para que nós saímos daqui transformados e vivendo essa transformação. Nos abençoa a voltar para casa. Abençoa aqueles que já estão nas casas deles, no culto online. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te leve em paz. E você de casa, que bom ter você conosco aqui online. O meu desejo é que você venha ter conosco em um dos nossos cultos. Nós tivemos aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.